da Tua palavra, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, Sim, Pai. ó Deus. Usa a oração e o clamor, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Nós te oramos e te pedimos em nome do Senhor Aleluia, Jesus. Senhor Jesus. Somente crer, somente crer. Amém, Senhor. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Levantemos nossas mãos. Crer no Senhor. Crer no Senhor. Tudo é possível. Creio no Senhor. Creio no Senhor. Creio no Senhor. Tudo é possível. Creio no Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Lucas. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nesta noite de quarta-feira, onde nos reunimos para adorar e orar o Senhor, porque o culto é relativo ao culto de oração. Amém? Então, essa noite é uma noite especial, porque viemos para adorar a Deus, viemos para orar com a esperança, com confiança de que Ele ouça as nossas orações, de que Ele ouve as nossas súplicas, nossos rogos, nossas petições, nosso clamor. Lucas 9, verso 46. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre ser humilde. Ser humilde. Lucas 9, verso 46. E suscitou-se entre eles uma discussão. Suscitou-se aqui significa levantou. E levantou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Veja bem, os discípulos têm uma pequena discussão entre eles para ver quem deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-lo a si e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. No mesmo livro de São Lucas, capítulo 22, versículo 24. Vejam bem.
pensávamos lá no capítulo 9 que o problema tinha resolvido, mas o problema continuou a existir lá na frente, no capítulo 22. No capítulo 9 pensamos que ali tinha resolvido o problema, acabou, mas não, ainda continuou ainda. Passado um tempo, ainda continuou. Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda. Agora já foi contenda. Antes foi apenas uma discussãozinha, apenas uma suscitaçãozinha de pensamento, imaginação, porque Jesus conheceu o pensamento. Mas agora foi contenda nele. Agora foi uma discussão braba. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia o maior. E ele disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vocês. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como serve. Pois qual é o maior que está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Jesus disse: olha, quem é maior? Quem está na mesa ou quem está servindo a mesa? É claro que quem está sentado à mesa, mas quem estava servindo a eles? Não era Jesus? Jesus era o maior entre eles e, no entanto, estava servindo. Quem está entendendo, irmãos? Jesus era o maior, é o maior e estava servindo a eles. Senhor nosso Deus, aqui está uma porção da Tua palavra. Nos ajuda nessa noite. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, venha tirar do nosso coração tudo aquilo, Senhor Deus, que pode nos atrapalhar, que pode impedir as nossas bênçãos. Toda enfermidade que possa existir em nossos corpos agora, que talvez esteja implantando, talvez esteja começando alguma enfermidade, alguma dor, alguma coisa, Senhor, que esteja atrapalhando a nossa qualidade de vida. Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço, Senhor, a libertação total. Eu peço que o Senhor ajude cada um, ajude cada irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Muito bem, irmãos, graças a Deus, estamos aqui no Tabernáculo Alterosa em Betim para mais esta reunião de oração. Estamos com um programa diário, programa no ar. Temos alguns ouvintes, algumas pessoas nos ouvindo. Estamos evangelizando algumas pessoas, alguns irmãos, mostrando para eles a mensagem deste dia, a palavra restaurada, a doutrina apostólica sendo colocada e praticada em nosso meio, de forma que nós estamos nos esforçando para cumprir essa palavra. E Deus tem dado-nos graças quanto a isso. E evidentemente que algumas pessoas têm uma dificuldade para compreender e outras não. Umas têm dificuldade em compreender e outras não. E, no entanto, as que têm dificuldade de compreender, a gente vai lutando, vai evangelizando, vai falando. E as que não têm nenhuma dificuldade para compreender, têm compreensão, sabem do que é verdade, mas às vezes têm uma dificuldade para
remover-se. Não tem dificuldade em compreender, não tem dificuldade em ver e examinar e ver que é correto, sabe que é correto, mas tem uma dificuldade de desprender-se da denominação. Às vezes pode ser um prestígio, às vezes pode ser parente, às vezes pode ser salário, às vezes pode ser posto, às vezes pode ser alguma coisa. Mas ao crente revelado, ao cristão revelado, quando essa mensagem é ouvida com o ouvido espiritual, não com a orelha, porque com a orelha tem muitas pessoas aí ouvindo nossa programação, ouvindo nossos estudos, mas só com a orelha, os orelhudos. Acha bonito, acha maravilhoso, gosta dos hinos que são cantados na rádio, gosta das mensagens que são pregadas, gosta dos hinos que são tocados, mas não entende nada, não compreende nada. Às vezes só quer ouvir o hino, na hora da pregação vai lá e desliga o rádio, porque fere o sistema, fere a denominação e fere sua doutrina. E tem outros que é apenas curiosos, vai só ouvindo por curiosidade. E outros são turistas, né? Não tem nada para fazer, vai lá e ouvir. Então existem esses tipos, essas diferenças nas pessoas que acompanham a nossa programação, que acompanham o programa de rádio e que estão aí ouvindo, né? Mas para o eleito, quando essa mensagem cai no coração, entra no seu ouvido, o ouvido espiritual, e cai na sua alma com revelação, com entendimento, não tem diabo que segura ele, não tem demônio que segura ela, não tem espírito denominacional que segura ele, não tem espírito religioso que segura ela, não tem doutrina, não tem igreja grande, não tem igreja pequena, não tem fama, não tem nada que impede um eleito de aceitar essa palavra, de cumprir essa palavra e pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, deixar o velho sistema, o velho entendimento pagão e vir para a palavra. Eu, quando ouvi essa mensagem, quando isso entrou no meu coração, eu fui logo pedindo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser humilde não é ser simples na maneira de viver. Ser humilde para Deus é quando sua humildade, como um trigo bem cheio, abaixa a cabeça para a palavra, inclina para a palavra, vê que ela é correta, vê que ela é certa, e assim toma a palavra, aceita a palavra e deixa de fora tudo o egoísmo religioso e caminha na palavra. Amém, irmãos? Ser humilde não é ser simples na maneira de viver, ser simples na maneira de vestir, ser simples na maneira de falar, ser simples na maneira de obter certas coisas ou objetos. Ser humilde de espírito é quando essa pessoa tem condições de receber a palavra, humilde no espírito para receber o que é de Deus, para receber o que é da palavra e assim caminhar na palavra, sem se importar com o mundo, sem se importar com as pessoas, sem se importar com o padre, com o pastor, com o bispo, com a religião, com a igreja. É entre você, é entre eu e entre nós e Deus. Amém, irmãos? Os irmãos compreenderam isso? Esta é a conduta certa do eleito quando esta palavra entra no coração. Mais nada segura ele, mais nada segura ela. Amém? Muito bem. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã nessa noite. Domingo que vem, agora dia 10, será a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Como sempre, os irmãos já sabem, tem um especial, tem um micro-ônibus, que vai estar conduzindo, aos irmãos no domingo, para estar lá em Sarzedo, no culto de Santa Ceia. Hoje pela manhã, às 10 da manhã, nós tivemos alguns batismos, alguns irmãozinhos que batizaram-se hoje,
em nome do Senhor Jesus Cristo. E já vão tomar a Santa Ceia no próximo domingo, na próxima Santa Ceia. Graças a Deus por isso. Amém? Nós estamos orando e colocando na mão de Deus sobre um trabalho evangelístico, de forma que nós já tivemos em Sarzedo, confraternização. E se for da vontade de Deus, do agrado de Deus, da vontade de Deus, como já está a população sendo vacinada e muita coisa sendo liberada, nós estamos orando, pedindo a Deus graça, se for da vontade dele, para que o ano que vem, 2022, no início do ano, meados de fevereiro para março, nós fazemos a confraternização em Sarzedo. Amém? Fazemos uma confraternização, se Deus assim permitir. Não será encontro regional, será uma confraternização, como das anteriores. Muito bem, vamos então falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre humildade, ser humilde, porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Numa era que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão mais arrogantes, mais impetuosas, onde as pessoas estão assim mais confrontáveis, uma era onde as pessoas buscam por suas satisfações, uma era em que as pessoas não conseguem engolir certas coisas, não conseguem deixar passar batido. É uma era onde as pessoas estão praticamente buscando vingança por qualquer coisinha que acontece com elas, por qualquer coisinha que acontece dentro da família, dentro de igreja, na sociedade em geral. É uma era onde o joio tem crescido muito, onde o joio tem se espalhado demais. O que é o joio? O joio é uma planta parecida com o trigo. O joio se assemelha ao trigo. E, no entanto, o joio, quando ele está com seu pendão, quando já está maduro, ele não se inclina. E o trigo, quando está com seus pendões já amadurecidos, já pronto para a colheita, ele se encontra tão cheio que ele se inclina, os pendões se inclinam. E a Bíblia compara o povo, compara a igreja, compara uma mistura de pessoas, relativamente falando no meio espiritual, como o trigo e o joio. E, no entanto, o trigo, quando está cheio, quando está com seus pendões cheios, quando está na época de colher, os agricultores, eles percebem quando eles estão todos inclinados, quase chegando as suas pontas ao chão. Será também assim no tempo da colheita, quando Jesus buscar a sua igreja. Uma igreja tão humilde, tão humilhada aos pés do Senhor Jesus, humilhando aos pés da palavra, amém, irmãos? Se humilhando
se entregando, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, ao ponto de estar cheio de Deus, porque tem muito crente cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de lascívias, cheio de mexerico, cheias de disse-me-disse, cheias de fofocas, cheias de muita coisa. E no entanto, pode ser um joio que está entremetido e entrelaçado no meio do trigo. No entanto, os dois se parecem muito, tanto o trigo como o joio, mas há uma diferença entre os dois. O joio não se inclina, mas o trigo se inclina. O joio, quando está cheio de coisas mundanas, cheios de si mesmo, cheio de arrogância, cheio de razão, cheio de si, ele fica maduro, ele fica cheio, mas mesmo assim não se inclina. Mas o trigo não. Quando eles estão com seus pendões maduros, cheio de amor para dar, cheio de ternura, cheio de gozo, paz, mansidão, quietude, ele está cheio de Deus. Ele se inclina para a palavra, ele ouve o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Ele ouve o que a palavra de Deus diz. Ele não tem arrazoamento, ele não nega a palavra, ele não fica tropeçando na palavra, não fica indagando, discussando com Deus. Mas por quê? Mas eu acho, mas eu vejo assim, é dessa forma que eu vejo, é dessa maneira que eu lido. Isso não é de competência de um trigo cheio de grãos, de um trigo cheio de Deus. O trigo ouve a palavra. O trigo aqui é representado no crente, no cristão, amém? No cristão cheio de Deus, quando está maduro, quando está cheio o seu pendão, ele aceita o que a palavra de Deus diz, aceita o que os apóstolos ensinaram, aceita corrigir seus erros, aceita a correção, aceita ser disciplinado, aceita ser corrigido, ele aceita se submeter à palavra, aceita se submeter à correção ministerial, pastoral. Ele aceita, sim, porque ele está cheio. Amém, irmãos? Ele não olha para si mesmo, ele olha para Cristo, para a palavra. Vê? Sim, o trigo, quando está cheio de Deus, ele não tem como arrazoar, ele apenas aceita o que Deus diz. Se é para consertar o batismo errado, ele aceita o que Paulo disse, o que Pedro diz. Se é para consertar a Santa Ceia errada que ele anda tomando na denominação, e isso ouve no seu coração, ele aceita o que a palavra de Deus diz, ele aceita, ele corrige esse erro, porque é um trigo. Ele aceita o que a palavra de Deus diz. Se há uma verdadeira mulher cristã, ela aceita o que a palavra de Deus diz a respeito do seu cabelo, a respeito da sua pintura, a respeito da sua roupa, a respeito da sua maneira de conduzir dentro de casa, como dona de casa, como uma esposa que obedece o marido no Senhor. Então, ser humilde não é ser simples na maneira de viver. Ser humilde de espírito é aceitar o que o Espírito de Deus está dizendo. Amém, irmãos? É se inclinar, é aceitar, é submeter-se
a palavra, sem se importar com o que as pessoas dizem, sem se importar com o que alguém vai falar. Tem pessoas que ficam preocupadas, até mesmo com vergonha de chegar perto de alguém para pedir perdão. Isso é o diabo. Eu estou com vergonha, eu estou querendo acertar com aquele irmão, estou querendo pedir perdão àquela irmã, estou querendo pedir perdão, eu sinto de pedir, mas eu estou com vergonha. Gente, envergonhado vai ficar o diabo. Envergonhado vai ficar o diabo. Você tem vergonha das pessoas? De chegar perto dele, perto dela, seja sua esposa, seu marido, seu filho, seu vizinho, principalmente em semana de Santa Ceia? Você tem vergonha de chegar e me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa porque eu falei, me perdoa pelo que eu disse, me perdoa porque a maneira de agir não foi correta como cristão? Mas isso é coragem. Isso não é coragem humana, isso é Espírito Santo, amém, irmãos? Isso não é coragem humana, isso é atitude do Espírito Santo. Então observe bem que as pessoas têm vergonha, e pedir perdão é uma forma de se humilhar. Pedir perdão é uma forma de se humilhar. Igual esse irmãozinho aqui, liga para mim e falou assim: pastor, eu posso voltar de novo para o seu ministério? Ainda brinquei: não, você não vai voltar para o meu ministério. Se você voltar para o meu ministério, você está perdido. Você tem que voltar para a palavra. Para a palavra. Aí depois ele disse assim: foi um erro grande que eu cometi, pastor. Ainda bem que você considera o seu erro. Isso é humildade, amém, irmãos? Isso é humildade. Ser humilde é quando nós nos achamos a nós mesmos em erro e queremos acertar e consertar isso, amém, irmãos? Então, às vezes as pessoas pensam que é uma vergonha, que é desconfortável, que é meio desagradável chegar perto da pessoa e confessar e pedir perdão. Não. Pelo contrário, porque quando você faz isso e isso te incomoda, você está tirando de si um fardo, você está tirando de si um peso. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando a pessoa pede perdão, quando a pessoa se acerta, ela se sente mais leve, ela se sente mais leve no espírito. Ou seja, naquele pedido de perdão, se é sincero, um espírito que estava ali pode ter certeza que já foi embora, amém, irmãos? Por isso que a pessoa se sente leve. A pessoa se sente leve porque aquele espírito foi embora, ele foi expulso com a atitude correta cristã. Quem está entendendo, irmãos? Mas não, as pessoas seguram, vai segurando, não, se fulano quiser, ele que tem que vir, joio. Se fulano quiser, ele que tem que vir e pedir perdão, isso é o joio. Não, ela que errou, ela que tem que vir a mim, ela tem que errar, ó o joio. Não, eu vou ficar assim, eu não perdoo, eu posso até perdoar, mas olha, eu não quero nem saber. Olha, eu posso até conversar, eu posso até aproximar, mas olha ele lá e eu cá. Isso é um joio. Trigo não age assim. Quem está entendendo, irmãos? Cristão trigo não age dessa maneira. Por isso que nós temos que cortar no sangue a nossa própria carne. Por isso que nós temos que matar. Isso sim é crucificar a carne. Quem está entendendo, irmãos? Crucificar a carne. Crucificar a carne. Matar essa carne. Porque essa carne, ela só pende para as coisas carnais. As obras da carne só nos distanciam das bênçãos de Deus. As obras da carne só nos tiram do proveito das bênçãos de Deus. Por isso que nós temos que crucificar essa carne, aniquilar essa carne e submeter-se ao Espírito Santo. A palavra, porque a palavra é Deus, a palavra é Cristo, amém, irmãos? Então,
Vejam bem, então, humilhar-se perante Deus, a Bíblia disse que aquele que se exalta será humilhado. Sabe o que significa a palavra humilhado? Humilhado significa rebaixado. Será humilhado, rebaixado. Mas aquele que se humilha será exaltado. O que significa exaltado? Deus colocará acima. E aí Jesus está falando para os discípulos aqui: olha, gente, vocês que querem ser grandes, tem os gentios aí, e os gentios governam entre eles, e entre eles tentam ser grandes. Mas vejam bem, quando a mesa está posta e as pessoas estão sentadas, aquele que vem servir, quem é maior? O que está servindo ou o que está sentado? Então quem é maior? Quem está sentado. Então pare com essas coisinhas, pare com isso, porque lá na frente vocês estarão sentados no trono, julgando as pessoas. Amém, irmão? Amém. Julgando o mundo, julgando as próprias tribos de Israel que vocês vieram. Deixe isso por hora. Não fique caçando posição aqui agora. Não fique querendo ser grande aqui agora. Seja pequeno, seja humilde. Amém, irmão? Amém. Vê? Não é essa hora que Deus vai nos exaltar. Não é agora. Agora nós temos que humilhar. Amém, irmãos? Agora temos que estar nos humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Temos que estar constantemente chegando ao seu altar em humildade, para que ao seu tempo, diz a Bíblia, Deus nos exalte. Amém, irmão? Amém. Assim que tem que ser. Não temos que ser grande aqui. Não há um grande em nosso meio. Grande é só o Espírito Santo. O Espírito Santo é grande. Ele é grande. Amém, irmão? Não existe uma igreja grandona. Para o mundo religioso, sim. Para o mundo religioso existe classificação de igreja grande, de povo grande, de igreja santa. Não existe igreja santa. Deve haver um Deus santo que vive na igreja. Amém, irmão? Não existe uma grande igreja. Existe um Deus grande vivendo numa igreja. Os irmãos entenderam? E assim diz o profeta: se torne tão pequeno, se torne a ser nada, e Deus assim te abençoará. Deus te dará graça, Deus te dará força, Deus te exaltará, Deus te abençoará. Amém, irmão? Mas nunca deixe o espírito arrogante rodear você. Diz o profeta na mensagem: humilha-te. Nunca deixe o espírito arrogante rodear sua vida. Inclinar o seu nariz, empinar, estufar o peito e dizer: aqui vou eu. Nunca faça isso. Sempre seus passos sejam direcionados pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Sempre diga: se o Senhor desejar, se o Senhor permitir, se Deus quiser. Amém, irmão? Vamos orar? Aleluia, já passou do momento de orarmos. Aleluia. As irmãs aqui desse lado, os irmãos desse lado, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz